Com alegria, novamente nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier TV São José para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Como tantos anos, já venho sempre me colocando à disposição, por assim dizer, para levar a todas e todos algum esclarecimento, alguma comunicação, alguma reflexão. E nós sabemos que em cada novo dia que nós enfrentamos, nós frágeis criaturas, sem dúvida nenhuma, e sempre devemos nos apresentar diante de Deus com simplicidade, com humildade, com coração aberto e especialmente elevando aquele que nos criou a nossa prece, a nossa oração. Então, também Ele, o Todo-Poderoso, nos fortalecerá para que possamos enfrentar sempre um novo dia de estudos, de ocupações, de trabalhos, de lutas, mesmo de contratempos que podem aparecer na vida de qualquer pessoa, mesmo de tristezas que podem aparecer. As tristezas também, a mesma doença, vai nos amadurecendo cada vez mais. Porque a vida, nenhuma pessoa é tudo mar azul, tudo firmamento maravilhoso. Pelo contrário, as contrariedades vêm, os impactos vêm, para que as pessoas saibam também reconhecer que somos uma pequenina criatura neste imenso universo no qual estamos vivendo. E sempre é bom a gente também fazer uma oração, e especialmente o Salmo. Rezemos neste momento o Salmo 45, que o Salmo sempre vem ao nosso encontro para nos fortalecer em nossa caminhada. Então, o Senhor Deus, para nós, é refúgio e vigor, fortaleza. Sempre pronto, Deus mostrou-se um socorro em todos os momentos de nossa vida, também nos momentos de tristeza e de angústia. Assim, nós não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, por isso mesmo, conosco está o Senhor Deus, o Senhor do universo. Vinde ver, contemplai, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. E contemplai os prodígios que Deus criou nesse maravilhoso universo. E a obra estupenda que Deus realizou no universo. E especialmente Deus reprime tudo aquilo que é menos bom na nossa vida e também no universo. E veja como a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Ah, se todas as pessoas procurassem ler e meditar a palavra de Deus. Por exemplo, aqui se nós olharmos, por exemplo, em São Paulo, o grande evangelizador, falando ao seu discípulo Tito, o que é que ele recomenda a Tito?
que ele ensinasse um ensinamento sadio. Veja só, caríssimo, o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. É isto que São Paulo está dizendo agora para Tito, que ele ensine as pessoas, mas nunca ensinar coisa errada. É como um pai, uma mãe, um avô, avó ou bisavó, eles sempre procuram ensinar o bom caminho, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, pelo bom exemplo, porque um pai, um avô, um bisavô, jamais pode ensinar o caminho certo e eles agirem errado. É como, por exemplo, quantas vezes tem acontecido o pai, por exemplo, dizendo para o filho, ou mesmo para a filha, olha, vocês não devem fumar. Mas ele fumando, tal, isso, aquilo, né? Como eu vi uma vez, faz acho que alguns 6 ou 8 anos atrás, eu visitava e visito pessoas enfermas e uma senhora estava na UTI de um hospital e eu visitando mais do que uma vez, dando a bênção. Aí eu disse para a filha, minha filha, vamos continuar a rezar pelo restabelecimento da sua mãe. E a filha, o que é que me respondeu? Revoltada. Depois eu fui saber quantas vezes ela pediu, mãe, não só eu, os teus filhos estão pedindo, não estrague a sua saúde, não fume, deixe esse maldito cigarro. Então, quando eu disse, vamos rezar, para que a sua mãe, quem sabe, para Deus nada é impossível, recupere a saúde. Sabe o que a filha respondeu? O quê, Padre Pedro? A mãe se restabelecer, ficar boa? O pulmão dela está mais negro, está mais preto do que o carvão mais preto possível. Essa mulher fumava, quase que acendia um cigarro no outro. Agora que ela está com o pulmão todo arrasado, ela se recuperar, pois ela não consegue nem sequer respirar. Se tirar o aparelho dela, ela se passa de uma hora para outra. Veja só a revolta muitas vezes. Se os pais soubessem aquilatar o que os filhos pensam de uma mãe ou de um pai, pior ainda, como você já viu, de certo, telespectador ou telespectador, uma senhorazinha esperando um baby, esperando no seu ventre uma criança, fumando. Que injustiça! Assim que ela vai dar à luz essa criança, ela vai pagar as consequências, sem dúvida nenhuma. De vez em quando, carregando a criança para o médico, para o pediatra, para o hospital infantil. Por quê? A criança está doente. Quem foi a culpada foi a mãe, que por causa desse maldito vício, esse maldito cigarro, estragou a saúde da criança. Então, deve pensar um pouco no futuro, especialmente as mães e todas as pessoas que fumam. Mesmo um pai e uma mãe fumando está transmitindo também a doença dentro de casa. Está também prejudicando o ar. E onde é que as pessoas muitas vezes jogam a chepinha do cigarro? No chão. Falta de educação. Há países onde as autoridades, vendo a pessoa jogar a xepa no chão,
a autoridade multa a pessoa. Isso deveria acontecer, porque essa xepazinha, chovendo, a água leva para o riacho leva para o riozinho, e ali no riacho e no riozinho ou no rio tem peixes. E o que acontece? O peixe pensando, que aliás ele não pensa, mas ele capta pensando que é um alimento e pronto, ali estraga completamente o íntimo interior do peixe e ele fica doente e ele vai morrer ou vai para o mar. Então devíamos sempre cuidar. Veja aqui então o que é que nos diz o grande evangelizador, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele pede que o Tito dê um ensinamento sadio, conforme a sã doutrina, que não ensine nada de coisa errada. E veja então, diz, os mais velhos, os que têm mais idade, veja só, se as pessoas procurassem seguir a palavra de Deus. Podemos, por exemplo, ler a palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada, aqui onde estou lendo também, é claro que é também a palavra de Deus. Então aqui claramente diz a palavra de Deus a Tito. Então o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, sejam prudentes, sejam fortes na fé, na caridade e na paciência. Os mais velhos. Eu me coloco, eu não gosto muito dessa palavra velho, eu digo as mais pessoas idosas, ou as pessoas mais experientes na vida, porque falando em velho, parece que a pessoa já está mesmo ali terminando a sua existência terrena. Não, vai muito. Uma pessoa de 80 ou 90 anos vai muito do seu dinamismo, vai muito do seu espírito dinâmico. Ainda ontem uma pessoa disse, Padre Pedro, mas não parece que o senhor em janeiro vai fazer 88 anos? E daí? Temos que sempre, primeiramente, diariamente, agradecer algumas vezes aquele que é o dono da nossa vida. Mas também nós devemos procurar fazer tudo aquilo que não prejudique a nossa saúde. Há pessoas que comem exageradamente. Para quê? Devemos, aliás, há pessoas que ensinam, e ainda há poucos dias atrás eu disse, sempre a gente deveria sair da mesa com um pouco de fome. Agora, há pessoas que se empanturam. Então é claro que o estômago vai cada vez aumentando mais, alargando mais, pedindo mais comida. Então nós vemos às vezes crianças gorduchas, e não é por nada que mais da metade dos nossos adolescentes e também meninas no Brasil estão superando o peso, estão exageradamente acima do peso. Então, infelizmente, a saúde da pessoa vai sendo deficitária. A pessoa, então, deve também procurar cuidar um pouco da sua saúde. Então, aqui nos diz a palavra de Deus, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também, veja o que nos diz para as mulheres. Assim também as mulheres
de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura, ou seja, um proceder santo, equilibrado. Não sejam maldizentes, pessoas que às vezes têm uma língua muito grande, pessoas que às vezes falam sem pensar, depois se arrependem, e aí já é tarde, porque aquelas palavras que a pessoa levantou, que falou, já desuniu algumas famílias ou alguns primos entre si. Então, não sejam maldizentes, nem intemperantes, mas mostrem bons conselhos, deem sempre bons conselhos, que as mulheres de mais idades saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, não somente no início do casamento, mas amarem e se doarem sempre, e por certo ali também os maridos também vão se doar, vão se sacrificar, vão amar mais as esposas. E continua, a quererem bem seus filhos, a sempre dar primeiramente a mãe ou pai que quer bem ao filho, procura dar o bom exemplo, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Então, especialmente, vemos esse pequeno trecho da Sagrada Escritura, quanto ensinamento traz para as pessoas, para nós adultos. Nós devemos sempre nos portar e nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, dando bom exemplo. Como isso é importante na nossa vida, sabermos dar o bom exemplo para as demais pessoas. E os santos que nós celebramos hoje, então, os santos de hoje, que são celebrados, Nossa Senhora da Saúde. Isso. E então nós falamos antes sobre a saúde. Devemos sempre preservar a nossa saúde, cuidar da saúde do nosso corpo, da matéria, mas também do espírito. Porque hoje nós sabemos, já falei mais de uma vez, a grande influência que tem quando a pessoa tem uma espiritualidade, quando a pessoa ama a Deus e os seus semelhantes, então a pessoa viverá mais otimista, viverá com mais alegria, primeiramente porque vive com a graça de Deus e vivem amando os seus semelhantes. E nós sabemos que se a pessoa psicologicamente está vivendo maravilhosamente bem, isso tem uma influência muito grande sobre o nosso corpo. Então procuremos sempre manter a saúde do corpo, mas também a saúde do espírito, a saúde psíquica, a saúde psicológica. Nós precisamos sempre ter esta harmonia dentro de nós, porque se a pessoa não vive nesta sintonia, nesta união dentro de si, a pessoa que somente vive para a matéria, então essa pessoa não vive feliz na sua vida,
não vive com segurança, sempre vive na ansiedade, na angústia, e nunca se viu tanta gente ansiosa. Aliás, a estatística, eu estava lendo um tempinho atrás ainda, são 19 milhões e 500 e tantos mil de pessoas no Brasil ansiosas. E quantas milhares de pessoas que estão simplesmente, por assim dizer, desanimadas na vida, estão em depressão. E assim, com o problema também da ansiedade, de pânico, por exemplo. Enfim, há tantos problemas psíquicos para as pessoas, porque não vivem conforme Deus nos criou, dando valor como pessoa humana, no corpo e no espírito. Então, pensamos sempre a Nossa Senhora também, a Mãe do Cristo Jesus e nossa Mãe, que ela nos conserve com saúde do corpo e do espírito. Então, hoje, que é um dia de feriado, a proclamação da República, então, procuremos também, quem sabe, dedicar um tempinho, uma meia hora, ou 15 ou 20 minutos, para ler a palavra de Deus. Há pessoas que diariamente reservam 10 a 15 minutos para ler devagar a palavra de Deus. Então, a pessoa ali vai enraizando sempre mais o seu encontro com Deus. Aliás, o nosso espírito, a nossa alma, quer sempre estar voltada para aquele que nos criou. Então, Nossa Senhora da Saúde e Santo Alberto Magno, São João Lice, São Fidenciano e os santos e santas mártires, e especialmente Samonas, Abib, Gurias, Leopoldo da Áustria, que era um pai de família, São Paduino. E, então, hoje, o dia da Declaração da República, 133 anos, está completando a proclamação da República. E se você, por exemplo, num feriado, se você ou mesmo no final de semana viajar, como tantas pessoas no feriado, especialmente feriadão, logo pensam de viajar. E quantos, infelizmente, quantos desastres que acontecem, e quantas mortes, e quantas pessoas que, infelizmente, vão para o hospital por causa daquele desastre. Mas muitas vezes é uma imprudência do motorista. Então a pessoa tem que também, no volante, e nunca, o motorista nunca deveria se deixar levar, se dominar pela bebida, pelo álcool. Então procure se esforçar nesse sentido e pedir a Nossa Senhora da Boa Viagem, ao seu anjo da guarda. E claro, você então procurará sempre voltar-se mais para Deus. E lembre-se, estamos findando pouco a pouco o ano litúrgico do ano 2022. Já agora, dia 20, nós estaremos celebrando o coroamento do ano litúrgico com a festividade do Rei dos Reis, Cristo Jesus. Ele que um dia se encontrará conosco,
ou nós nos encontraremos com o Cristo Jesus quando chegarmos na eternidade. É Ele que vai dizer para nós. O que é que vai dizer para nós? Vai dar a recompensa para nós. O que é que Ele vai dizer para nós? Algo muito feliz para nós todos. E veja, já encontrei aqui o que é que Cristo vai dizer para nós. Vai dar o prêmio, a recompensa pela nossa caminhada por esta vida, fazendo o bem. Então Cristo dirá para cada um de nós: vinde bendita, ou vinde bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos estava preparado desde toda a eternidade, desde a criação do mundo. Então, nós temos na eternidade o livro da vida, onde estão anotados todo o bem que nós fizermos, assim como nós, por exemplo, se olharmos em Mateus, capítulo 25, onde Cristo, no versículo 40, onde Cristo Jesus dirá para todos e cada um de nós, ali, Cristo dirá para nós, no versículo 41, todo bem que fizestes aos teus semelhantes é como se eu tivesse feito para mim, diz Cristo Jesus. Então, é a recompensa que Ele vai nos apresentar a todas e cada um de nós. Por isso, devemos sempre procurar enfrentar a nossa vida com alegria, com otimismo. E agora, então, terminando esse programa, mas lembre-se que na quinta-feira, das 14h30 até as 15 horas, teremos outro programa. E lembre-se que do dia 11 ao dia 15, hoje o encerramento do 18º Congresso Eucarístico Nacional em Olinda, Recife. Você, por certo, rezou a Cristo na Eucaristia. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, acima de você, e à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E saúde, paz, alegria, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e especialmente a nossa oração em favor de todas as pessoas tristes, desanimadas e enfermas. E agora, então, uma bênção, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água abençoada.